Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos ler um texto que está na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 13b até o versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: Vivei em paz uns com os outros, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos conduzido, apesar de todos os pesares, mas sobretudo, apesar de nós. E nós te rendemos graças no dia de hoje, rogando a Ti que o Senhor venha abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais para compreendermos aquilo que o Espírito deseja ministrar a cada um de nós no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a mensagem de hoje é uma convocação para todos nós, para que vivamos de forma testemunhal, de modo a pregar o Evangelho, se preciso, com palavras. Nós somos observados por homens e por anjos, anjos eleitos e anjos caídos. E esses últimos são aquela grande torcida contra, que está sempre estimulando para que possamos dar vazão às inclinações da nossa carne. E depois disso, cada vez que obedecemos essas inclinações, a queda é iminente. E eu queria encorajá-los hoje a andar de modo digno e testemunhal. Que glorifiquemos ao Senhor no cuidado e na responsabilidade de uns para com os outros. O texto lido faz parte das ordenanças finais do apóstolo Paulo aos cristãos de Tessalônica. Segundo um relatório trazido por Timóteo, alguns irmãos ali andavam desordenadamente. Notemos que essa questão de 2 pesos e 2 medidas é antiga. Desde aqueles dias da igreja primitiva já havia os que andavam desordenadamente, sobretudo na questão testemunhal. Isso é sério demais. Paulo escreve de Corinto para aquela comunidade, exortando-a a manter uma conduta digna e ordeira, tanto na comunhão dos santos quanto na vida pessoal. Ao final da epístola, ele envia preceitos que devem ser seguidos por todos os cristãos de todas as épocas. O propósito desses preceitos era e é levar os irmãos a um andar digno da vocação
a que foram chamados, especialmente no que diz respeito ao cuidado e responsabilidade de uns para com os outros. As palavras aqui trazidas também se aplicam aos cristãos contemporâneos de forma muitíssimo oportuna. Que nós possamos atentar para essas palavras. Enquanto do lado de cada eternidade temos sido convocados para uma nova jornada a cada dia. Que atentemos para cada novo ciclo inaugurado, dia após dia, para cada novo começo. O Senhor é Deus de oportunidades. E enquanto do lado de cada da eternidade, todos nós estamos recebendo múltiplas oportunidades de fazer diferente e fazer a diferença, de modo a glorificar ao Senhor em atos, palavras, ações e intenções. E nada mais oportuno que renovarmos a nova aliança com o nosso Deus. E isso diariamente. Entra no teu quarto, fecha a porta, sem plateia, pelo menos humana, e ali derrame seu coração na presença de Deus. Diga a Ele as coisas que precisam mudar, que você não consegue, mas que precisa da ajuda e do poder do alto, revestindo você, fortalecendo você, para que essas mudanças aconteçam de forma efetiva. Peçamos a Ele que sonde o nosso coração, que Ele faça ali uma grande varredura, e onde houver caminhos maus, que certamente os há, Ele com toda a liberdade os conserte, nos conduzindo ou reconduzindo ao caminho eterno. Uma tendência do pós-modernismo que tem adentrado a igreja contemporânea é o fato das pessoas se voltarem mais para si mesmas, para seus interesses pessoais, em detrimento da dor do outro. E nos últimos tempos temos sido chamados a enxergar o outro, a lançar o olhar sobre o outro, para acudi-lo, para estender a mão, para ajudar naquilo que aquele irmão precisa, que aquela pessoa precisa. Estamos vivendo a mesma tempestade, embora em barcos diferentes, precisamos desesperadamente uns dos outros. Não há autônomos no reino de Deus. Somos todos absolutamente dependentes do nosso Senhor e Salvador. Temos agido muitas vezes como Caim, que ao ser perguntado por Deus onde estava seu irmão, respondeu: acaso sou eu tutor do meu irmão? Somos sim responsáveis, tutores pelos nossos irmãos na fé. Somos tutores, responsáveis uns pelos outros. O dever de cuidar não é apenas do pastor ou do padre, mas todos nós somos cuidadores uns dos outros e num certo grau pastoreamos. Há situações que não há nada prático que possamos fazer do ponto de vista humano, mas podemos orar e entrar numa santa conspiração com o Espírito Santo de Deus em favor daquele que tem renegado ao Senhor. Que façamos assim. Parece que a palavra de julgamento, o critério de julgamento tem sido muito usado nos últimos tempos. Sejamos benignos e compassivos. Paulo, ele pontua aqui alguns preceitos em relação aos irmãos e a nós mesmos, que precisamos atentar para eles. Vejamos, primeiro preceito em relação aos irmãos, na verdade preceitos em relação aos irmãos. Que preceitos são esses? Viver em paz, advertir os ociosos, confortar os desanimados, ser paciente com todos, ser bondoso e benigno para com todos.
Em 1 Tessalonicenses 5, 13b, diz: vivamos em paz uns com os outros. Em Romanos 12, 18, o apóstolo ratifica essa ordenança dizendo: façam todo o possível para viver em paz com todos. Em 1 Tessalonicenses 5, de 14 e 15, diz: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Em Efésios 4:2, ele continua o seu ensino dizendo: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Em segundo lugar, os preceitos em relação a nós mesmos: alegrar-se sempre, orar continuamente, ser grato, ser paciente nas tribulações, não apagar o espírito, não tratar com desprezo as profecias, que é a pregação da palavra, afastar-se de toda forma de mal. Que nós possamos atentar para cada um desses preceitos, que nós possamos nos colocar à mercê do Espírito de Deus, para que sejamos instrumentos de apoio, de auxílio, de consolação, de amor, de providência e de socorro para aqueles que estão à nossa volta. O que nós podemos tirar dessa brevíssima meditação? Primeiro, fomos alcançados para ser canais da multiforme graça de Deus, e Ele nos confia a responsabilidade de orar, aconselhar, cuidar e exercitar paciência com os nossos irmãos. Aliás, é através deles que o fruto do Espírito é desenvolvido em nós. Em segundo lugar, a convivência, a comunhão é um grande exercício de piedade, que nós atentemos para isto. Se o Senhor não quisesse que essa convivência fosse usada para o nosso crescimento, seríamos alcançados e de pronto seríamos levados para casa. Mas continuamos aqui, então há um propósito de Deus. E por último, o segredo para avançarmos nessa estrada tão íngreme dos relacionamentos é manter a alegria no coração pela presença de Deus, manter a sintonia com o trono da graça através da oração contínua, ter um coração agradecido mesmo a despeito das circunstâncias, prestar atenção ao que diz a santa palavra de Deus, reter e praticar o que edifica diretamente e apartar-se de toda forma de mal. Que o Senhor nos ajude a compreender essas verdades espirituais, mas sobretudo a compreender e aplicá-las no nosso viver diário, na nossa caminhada em direção à pátria celestial. Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor venha falar com cada um de nós, que o Senhor venha ministrar essa palavra, continuar ministrando essas palavras aos nossos corações, e que haja mudanças efetivas nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez te peço pela mudança de Maneco e família para São Paulo, que o Senhor esteja ali, preparando todas as coisas, ministrando ao coração do teu servo e da tua serva, em tudo e em todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe rica e poderosamente. Amém.